E eu falei assim, a maioria dos relatos de EQM, os espíritos dão uns avisos antes, porque a pessoa vai passar por isso. Eu falei assim, eu acho que eu vou sofrer um acidente, eu acho que eu vou ter EQM. E eu tinha uma outra curiosidade, por causa de eu ser de linha psicanalista na Na psicologia, né? psicologia, que é uma das mais céticas, né? É verdade. Então, por ser de linha psicanalista, eu tinha uma curiosidade para ver como que é a alucinação de um psicótico. Porque a gente sabe o que o psicótico alucina pelos relatos dele, ou pelos relatos de pessoas que estudaram psicóticos, mas nunca tendo a experiência de ser psicótico. Tem jeito de você passar pela experiência de ser psicótico sem ser, né? Às vezes até sei, né? Mas o meu psicólogo, meu psicanalista não fala que eu sou psicótico, não. Aliás, ele fala que eu sou muito neurótico. Mas a questão é que eu ficava com essa dúvida. E eu falava assim, usar tóxico eu não vou para ter uma alucinação para ver se é isso, né? Eu não vou chegar nesse ponto. E aí eu comecei a ver a questão da ayahuasca, né? Que é um ritual religioso, às vezes, ou xamânico, acompanhado espiritualmente, e que pode ser um processo muito parecido por causa da droga ter... Como é que chama? Psicoativa, né? O psicoativo do cérebro, DMT, né? DMT, DMT. que é o que o chá da ayahuasca produz, né? De modo natural, porque são plantas, né? Ele produz isso. E aí eu falei assim, eu vou ter que fazer essa experiência, eu vou ter que testar isso, eu vou procurar. Aí comecei a pesquisar algumas coisas. Aí tem algumas pessoas que vendem uma dosagem pequena, eu falava assim, não, eu usar sozinho não vou usar, porque já sou meio bugado. Ainda faço isso, vai ficar, né? Já não funciona normalmente, igual todo mundo. Ainda faço isso sozinho, posso ficar preso numa situação que eu não consigo. E aí eu sabia que aqui em Divinópolis tem uma... Aqui chama-se Centro Espírita União do Vegetal, que faz esse processo acompanhado. E aí É eu uma falei assim, religião mesmo. É uma espécie de religião. eu vou visitar esse pessoal e vou pedir para eu experimentar, sem o compromisso de entrar para a religião, só porque eu quero ter uma experiência desse nível. E aí eu fui a esse centro, um centro muito organizado, muito bonito, parece um hotel fazenda, muito bem arrumadinho, muito organizado, supervisionado por uma equipe de estagiários da Universidade Federal de São João del Rei, que faz um acompanhamento, porque uma pessoa que tem ou que está usando medicamento psicotrópico, ou que já teve situações de surto psicótico, não pode usar a ayahuasca. Sim. Então, muito bem supervisionado, muito rigoroso no processo. E aí eu senti muita segurança de fazer, né? E tem um ritual, né? Tem um Faz parte do ritual. ritual. E aí foi quando eu senti tudo que uma EQM tem, eu tive no processo da ayahuasca. É um processo assim, e essa questão, sabe que você está acompanhando vários casos e vários relatos, você vai perceber que tem uma constância desse fenômeno da pessoa pensar a questão do tempo. A relação de tempo, ela não existe na experiência, né? Ou se existe, ela é um tempo muito diferente do tempo aqui. Não tem correspondência com nossa percepção de passagem do tempo. E aí eu falei assim, e se se é considerado um alucinógeno, né? Eu vou também ter uma experiência de ver como que é uma alucinação, né? Do ponto de vista psicológico, eu tenho uma experiência dessa. Algo que me chamou muita atenção no seu canal foi aquela narrativa do Jung, né? O Jung também teve um processo xamânico e foi algo que para ele foi muito importante. E aí eu fiz isso com esse intuito. E aí, a minha experiência foi assim, ultrapassou todos os limites do que eu podia imaginar que podia ser uma experiência. E dias antes, eu estava assim,
naquele período lá de janeiro, eu falei assim, eu vou largar tudo que é de mediunidade, porque é esse trem que tá me perturbando. É isso que tá me... Parece que era alguma coisa desse sentido. E aí eu procurei os amigos meus desse centro espírita que eu frequentava e pedi para eles me darem um passe, eu não estava sabendo como lidar com aquilo. Aí eles falaram assim, que estavam me ajudando e tudo, que tinha uma pessoa me prejudicando, um espírito que estava me prejudicando. E isso casou com uma das minhas perguntas que eu já tinha feito para a espiritualidade. Eles falaram assim, ó, daquele grupo lá de trás, tinha um retardatário que se aproximou agora, a gente está encaminhando ele. Sim. E para acabar com esse vínculo. E aí, nessa situação, eu, depois disso, tranquilizei, né? E a coisa foi cedendo. E eu não queria tomar nenhum medicamento psicotrópico, eu tomei também um floral, né? Pedi na farmácia de produtos naturais para fazer um floral ansiolítico e me ajudou muito, né? Para aliviar esses sintomas. E aí passaram-se 7 dias. Quando terminou a experiência da ayahuasca, que eu voltei para casa, do momento que eu voltei para casa até às 6 horas da tarde do dia seguinte, eu vivi a mesma sensação que eu vivi os 7 dias de janeiro. Era como se fosse uma ressaca do produto no estômago. Uhum. E eu associei assim que assincronicamente, como a coisa, o tempo lá não é linear, ele é radial, né? Que eu vivi a experiência em janeiro no mundo espiritual, como se fosse assim, no mundo espiritual eu já tinha vivido. No plano real aconteceu agora. Porque é a coisa mais interessante. É muito louco de explicar, e por isso que eu aceitei, que eu quis falar num canal desse, porque as pessoas que vão ver já estão mais familiarizadas com isso. Porque não é para qualquer pessoa que você consegue explicar. Tudo que eu vivi é um bloco único, que não tem princípio, meio, nem fim. Eu vi tudo de uma vez, ao mesmo tempo. Só que quando eu desdobro em meditação, ou quando eu tenho uma viagem astral, né, tem vários nomes também, na renovação carismática, eu creio que seja aquele momento que as pessoas meio que desmaiam. Sim, repouso no espírito, né? Chama. Espírito, isso. E o Espírito Santo, pelo que eu entendo agora, é o cordão de prata, né? Que a gente tem que nos liga ao espírito. Liga ao corpo, né? O perispírito ao corpo, né? Que liga o espírito, o eu superior? O eu superior ao corpo físico, né? Esse é o Espírito Santo, né? Quando você está cheio do Espírito Santo, significa que você está com o seu eu superior plenamente conectado com você mesmo, né? Porque esse eu superior é a nossa essência divina, né? É parte de Deus. Então, o Espírito Santo é o quê? É parte de Deus, né? Então, eu entendo dessa forma. E aí, quando eu me desdobro, eu não consigo registrar. E aí eu comecei a fazer uns exercícios de yoga para fortalecer a ligação do chakra frontal, que é da testa, né, o terceiro olho, que quando você está com ele muito desenvolvido ou muito ativado, você consegue viajar e lembrar ao mesmo tempo. Então, nos momentos de meditação, eu consigo desdobrar e lembrar. Antigamente, eu achava que podia ser processo da minha imaginação. Agora, eu tenho certeza que não é. Agora me veio essa segurança de que essa é a viagem astral. Depois da ayahuasca, ainda mais, porque é o mesmo processo. A mesma coisa que eu vivia na mediunidade, na ayahuasca eu vivo. O tempo é muito mais intenso, só que com uma consciência muito maior, muito mais ampla. E uma consciência, assim, de que às vezes eu precisava de abrir os olhos, porque algumas coisas eu via com os olhos fechados, né? Abrir os olhos para tentar me ancorar aqui na Terra, porque eu sentia que a experiência estava muito dolorosa para o corpo. O corpo começa a tremer e sente muito frio. O corpo, a sensação que você tem é que o seu corpo é um animal, que você está cuidando dele, e que ele está sofrendo ali, que você tem que dar atenção para ele. Então, aquele momento é muito angustiante, talvez para o nosso cérebro físico, porque tudo está sendo consciente, né? Então, se a gente pensar que o nosso corpo aqui é um corpo animal, aquilo é muito assustador para ele, né? Então, é como se talvez você colocasse um cachorro numa situação que vai cair de um abismo, né? Uma situação de perigo. Então, o nosso cérebro interpreta como, oi, a pessoa está morrendo, né? Porque é parecido com uma experiência de morte mesmo. E aí, então eu via que de vez em quando eu tinha que abrir os olhos para voltar aqui para a realidade, para ancorar um pouco.
E é tudo que eu vivia na mediunidade, ou tudo que eu vivia na meditação, que é mais leve, eu vivi no processo da ayahuasca. E com uma clareza muito maior. E a sensação que eu tinha, Paulo, é o seguinte, aqui eu estou no presente linear. Então aqui as experiências, elas são sequenciadas. Eu preciso de passar elas numa sequência. Né? Elas são numa sequência linear. Mas lá é tudo um bloco de uma vez só. Tudo vem de uma vez só. Só que como eu estava plenamente consciente aqui, e estava plenamente consciente lá, e que isso não acontece no nosso dia a dia, mesmo em estados de transe mediúnico ainda não é tão intenso, mesmo em estados meditativos não é tão intenso, naquele processo ele é intenso demais. E aí, as experiências, você vai... na hora que eu abri o olho, eu percebi que estava sendo feito o download daquela informação. E aí, como para fazer o download não vem tudo de uma vez, a banda é curta, vai devagarzinho, então ia chegando numa sequência. Mas na hora que eu fui contar para o meu filho, que eu percebi que quando eu passei na sequência, que foi a sequência que eu absorvi, não era a sequência de lá. Eu percebi que não... Enquanto eu não tinha contado para ninguém, eu não tinha percebido isso. Na hora que eu fui contar, é que eu percebi que as coisas não têm uma sequência. Elas elas gravitam todas ao mesmo tempo. E aí você conta uma, você conta outra, você conta outra, você escolhe. Você não sabia a sequência, o que aconteceu antes e o depois, né? Principalmente porque num determinado período da experiência, eu estava vivendo os meus medos principais. É meio terapêutica a questão também. Na primeira parte da experiência, eu vivi meus medos. E aí, como eu fui abusado no seminário, eu fiquei com medo de ir ao banheiro e de ter alguém me perseguindo. Então, eu fiquei bem persecutório, tipo um psicótico mesmo, um esquizofrênico. Eu fiquei persecutório. E aí, nesses momentos que a gente pode andar lá fora, antes de aprofundar o processo, que é quando a gente começa a entrar no transe do chá, você pode andar no ambiente. E aí eu percebia, uma coisa que acontecia sempre em reuniões mediúnicas, aconteceu lá. Na reunião mediúnica, de vez em quando, o médium que ajuda, ele dá um passe dispersivo para dispersar a energia negativa da cura que está acontecendo. Então, para dispersar aquelas energias negativas, ele dá uns passes dispersivos. Isso tem narrado nos livros de André Luiz e o Chico Xavier, com muito detalhe. E nas reuniões mediúnicas isso acontecia. Aí, nesse momento, aconteceu comigo. Eu pegava essas energias, eu não via elas, mas eu pegava e dispersava. E eu ia num ambiente que tinha plantas, que era um recanto, assim, muito bonito, com umas plantas de pendurados, uma árvore muito bonita, e eu ia nesse ambiente, lá eu aliviava, eu sentia bem-estar. Nos outros ambientes, onde estava essa energia negativa, eu sentia um mal-estar terrível, que é o que eu sentia nas reuniões mediúnicas, a mesma coisa. Quando eu fui ao banheiro, porque dá muita ânsia de vômito, então você acha que você vai vomitar, né? E aí, quando eu fui ao banheiro, eu sentia essa energia negativa. Aí eu ia nesse lugar, parece que dispersava, parece que as plantas têm esse poder de... Parece não, eu sei que elas têm, né? A gente tem várias narrativas sobre isso, né? As plantas têm esse poder, só que eu vi isso acontecendo. Aquele lugar parece que ele transmutava essas energias. Quer dizer, o lugar era físico mesmo, esse lugar natural aí que você... Físico, assim, eu estava vendo as árvores. Mesma coisa. Só que como que eu via? Você já viu aquelas imagens que tem tudo rabiscado? Você coloca um óculos, ou então você adapta seu olho, você consegue ver uma imagem tridimensional através dela? Sim, tipo filme 3D, né, no cinema, né? Isso, tipo filme 3D. Eu via as plantas em 3D. Aqui, o 3D do cinema tenta imitar a nossa realidade. Só que a realidade de você estar nas duas dimensões ao mesmo tempo é igual a do cinema. Você vê as coisas assim com uma profundidade. Você parece que você está dentro do negócio. As plantas tinha... eu fiquei com muito medo no começo. Eu falei assim, eu vou surtar e eu não vou voltar ao normal. A minha cabeça ficava o tempo todo, eu vou surtar e eu não vou voltar ao normal. Agora bugou tudo e eu não vou voltar. Eu estou alucinando igual um usuário de maconha, alguma coisa assim. Porque aquela sensação era tão boa que eu ria. E era um riso que... Acho que a gente não... A sensação que mais aproxima dessa sensação boa de lá é a gargalhada daqui. E eu gargalhava de ver aquelas coisas. Mas com o olho aberto você via isso? Com o olho aberto, tudo nítido. E eu consegui ver também o que os espíritas chamam de elementais, né? Eu consegui ver um elemental de uma orquídea linda que tem lá. Eu consegui ver, parecia um dragão. E eu fiquei no começo, eu achei que era pareidolia, porque pareidolia a gente olha para as coisas e vê formatos humanos, formato de bicho, né? Isso acontece muito.
E aí eu olhava para isso e falava assim, é pareidolia, eu não estou vendo um dragão, parece um dragão, mas é uma aparência. Mas aí com o tempo eu fui vendo que parecia um lagarto mesmo, e estava ressaltado da planta para fora. Então, e aí eu associei isso com o que eu queria, com a pergunta que eu fiz antes de entrar no processo, que é como que é a alucinação do psicótico, como que é esse mundo caótico do psicótico, né? Que é esse caos, que você não sabe distinguir a realidade do que você acha que é fantasioso, que talvez o psicótico não esteja vendo uma fantasia. Talvez ele esteja vendo, talvez a conexão dele esteja muito frouxa mesmo. Né? Exato. E que a gente talvez precise avançar nos estudos sobre a psicose, porque uma das coisas que o Jung produziu junto com a estudiosa brasileira Nise da Silveira foi justamente isso, que desde que o Jung teve essa experiência dos arquétipos e desse mundo que as experiências de casa e morte mostram o tempo todo, o Jung conversava com a Nise da Silveira e ela estabeleceu um tratamento que os psicóticos conseguiam se vincular à realidade através das mandalas, né, da produção artística. Porque as mandalas e as produções artísticas, elas têm um poder de organização dessa mente do psicótico, e que talvez seja uma forma dele expressar aquilo que ele vê no mundo dele, né? E realmente, se você pensar, as coisas funcionam meio que numa mandala, é como se tudo estivesse gravitando em torno de uma única coisa, né? De um único centro. Então, quando eu fechava o olho, eu ia para essa realidade ampla. Quando eu abria o olho, eu ficava aqui no mundo, só que vendo tudo em 3D. E aquela relação também que todas as narrativas de EQM geralmente falam, que você olha para uma coisa, você quer ver ela mais de perto, ela chega na sua cara, você não vai até ela. Então eu olhei para a parede, eu falei assim, nossa, a parede está diferente, a parede estava a uns 6 metros de mim. Aí eu falei assim, como será que é essa parede? E parece que a resposta vem automática. Aí a parede chegou pertinho de mim, assim, ó. Você viu em detalhes. Sabe quando você está tomando banho que o vapor fica... Tudo é vapóreo. De pertinho, tudo é vapóreo. É como se fosse um vapor. Você vê entre as frestas da parede, dos elementos que compõem a parede. Você vê aquilo tudo vaporoso. É muito, muito fantástico. Nas EQMs, eles relatam que vê detalhes, né, de poeira em cima do móvel, a teia de aranha, aquilo se aproxima e ele começa a ver mínimos detalhes, né? A percepção fica muito ampliada, né? E várias situações que nós já estamos com 1h52 de gravação, que se eu fosse contar a experiência toda eu vou contar alguma coisa para você ter o teor do que aconteceu. As 3 fases. A primeira foi essa que a gente anda lá, a gente comunica com as outras pessoas. Depois eles falam assim, é bom que você venha para o recinto, porque aqui é um ambiente mais protegido. Ainda mais que eles perceberam que eu estava tendo muito contato com essas energias exteriores que são mais negativas. Né? Fui levado para um ambiente mais seguro. Aí lá dentro desse ambiente é onde eu comecei a fechar o olho, a arriscar a fechar o olho, porque no começo, sabe quando você entra na montanha-russa pela primeira vez, que você fica assim, eu vou morrer? É a mesma coisa. Você tinha medo, né? Eu tinha medo. Será que eu fecho o olho? Será que eu não fecho? Não, eu vou ficar aqui na realidade. É um medo assustador. Aí, na hora que eu fechei o olho, eu comecei a sentir uma angústia, que era aquela angústia lá de janeiro. Uma angústia terrível. E aí vem as respostas na cabeça da gente. Eu acho que é o eu superior da gente respondendo as nossas perguntas, que eu falava assim, o que é isso que eu estou sentindo? Eu não quero sentir isso. Aí me falaram assim, você está se conectando com as energias de todas as pessoas que estão aqui no ambiente. Isso aqui é o caos da mente de cada um que você está sentindo. Tudo em conjunto ao mesmo tempo. E isso é algo que a gente sente, às vezes, em reunião mediúnica, dependendo dos ambientes que você vai, dependendo de onde eles levam, a gente sente essa energia meio que umbralina, meio que de muita angústia, de muito sofrimento, de muita dúvida, de muito questionamento. Então e aí eu fui conectando com essas pessoas, aí eles me mostraram uma pessoa do meu lado, outra do outro, que eles, é próprio do ritual, eles colocarem 2 pessoas que já têm experiência, que já são vinculadas à entidade, né, ao centro espírita, que já sabem do processo, já estão iniciados no processo, para acompanhar quem é novato, que está pela primeira vez. E aí o que estava do meu lado tomou só um pouquinho do chá, o que estava do cá tomou um copão assim, e eu também um copão assim. Porque eles dosam, quem dosa é o presidente. Então esse aqui eu vi que estava mais sóbrio, e esse aqui mais envolvido no negócio. E aí eu visitei o mundo interior do moço de cá, eu não confirmei, porque acho que é muito invasivo eu chamar eles. E na hora do processo lá também, a gente ainda está sob o efeito do chá, na hora que a gente vai embora, ainda tem um pouco do efeito.
Então eu não senti seguro de conversar com ele sobre isso. Mas eu visitei a intimidade do moço, o pensamento do moço, igual acontece nas reuniões mediúnicas, quando você vai visitar uma pessoa que você está curando, né, que você está auxiliando na cura, que isso acontecia muito comigo em reuniões da renovação carismática também. Na renovação carismática, eu fiz, principalmente depois que eu fui para essa comunidade, a gente fazia aqueles rebanhões, e nos rebanhões eu fazia cura interior. Então eu entrava em contato com o Espírito Santo e ele ia falando das doenças que as pessoas estavam sendo curadas, várias pessoas, né? E as pessoas iam se apresentando, né? Isso. Comigo Acontecia isso também na reunião mediúnica, só que é mais individual, né? Atendimento de pessoa por pessoa. E aí você entra na intimidade. Quando eu pego na mão da pessoa, assim, e entro em transe, eu consigo sentir o que ela está sentindo, eu falo coisas que ela está... Isso sempre me acompanhou. Antes de qualquer outra experiência, eu já tinha isso em mim. E aí, lá, eu acho que por causa do campo eletromagnético dos rapazes que estavam do meu lado, um do lado do outro, eu estava muito próximo, eu entrei na mente deles, assim. E eu já fiz isso também em treinos, de entrar na mente da pessoa. Lá nesse centro que era mais científico, a gente fazia aqueles testes das cartas do J.B. Heine, dos 5 símbolos que você treina a capacidade de adivinhação. Eu fazia esses testes, a minha capacidade era um pouquinho além do limite normal já. Então, esse tipo acontecia frequentemente. Aconteceu lá na ayahuasca, mas com muito mais intensidade. Eu entrei no mundo do rapaz de cá, e ele tinha uma situação que ele viveu de violência em casa, do pai, o padrasto, eu não sei identificar, é uma pessoa masculina, agredindo a mãe, e ele defendeu a mãe. Então, ele era muito assim... valente e corajoso por ter enfrentado e ter impedido uma agressão, ao contrário do Dicá, que tinha sofrimentos angustiantes relacionados com a sexualidade. E esse Dicá, eu não vi a forma física dele, eu vi uma forma que a maioria dos esotéricos tem falado hoje, que são entidades não... E que em alguns relatos de EQM também falam de ver entidades que não são desse mundo, né, que são extraterrestres. Então eu via ele como um reptiliano. A forma como eu via ele era assim, o tempo todo. E eu tinha até medo de olhar, porque era muito maior do que o tamanho dele normal. Então eu não tinha coragem de olhar para ele, para ver os detalhes. E aí eu perguntei sobre isso, e aí veio, não, é porque ele tem um histórico já de outras encarnações. O de cá, que ele estava bem com Deus, ele estava em estado de presença e não estava angustiado. O presidente lá da reunião, eles me levaram lá na intimidade dele, mostrando uma situação lá na infância dele, que o pontinho lá no fundo da alma dele, que foi onde ele se ancorou para começar um trabalho que superou as dificuldades que ele viveu na infância. Então, assim, e aí parece que eles foram me mostrando como que é o nosso ego e como que é o nosso self, porque o self para o Jung é o eu superior. O Jung fala do eu superior. Só que do campo da psicologia, né? O eu superior é um mundo onde você está conectado com todos e com a essência divina, né, do universo. E o ego, ele é isolado, frio e escuro. Então a pessoa, quanto mais egoísta, mais presa no ego, é como se eu ouvi a narrativa também hoje do angolano lá que foi no inferno, no elevador, né? Tem ossos humanos. Quando você entra na mente de uma pessoa que está muito presa nas questões do ego, é como se você entrasse num submundo escuro e afundasse nele. Então, o umbral, pelo que eu entendi, ele não é um local, ele é um estado de espírito. É um mundo interior, né, que você está desconectado, ele isola as pessoas. Quanto mais isolado eu me coloco nesse mundo aqui material, mais desconectado de Deus e das coisas eu estou. Então é esse mundo escuro e frio. E aí, o físico retratava tudo que eu estava vivendo no mundo espiritual. No físico, quando eu entrava no mundo de cada um, e aí eu fui entrando no mundo da minha mãe, da minha irmã, da minha sobrinha, do meu filho, do meu companheiro, da minha ex-esposa, eu fui caminhando, porque eu pedi a espiritualidade, falei assim, aqui, eu já resolvi as minhas questões, os meus medos, eu já vi que os meus medos são só medos mesmo, que eu não preciso ter medo deles, eu posso ajudar outras pessoas? E aí eu comecei a ir nos mundos de cada um. E aí você sente um amor tão profundo por todas as pessoas e vê que, às vezes que eu briguei com a minha irmã, não faz sentido nenhum, não precisava de ter brigado, porque ela está defendendo um cantinho lá no fundo dela, da alma, que está muito desprotegido e que o ego está muito
abafando tudo isso. E as reações delas são até evitando tratamento, ela está se encharcando de medicamentos, tentando fugir desse mundo escuro, desse mundo frio. Se desenvolve uma empatia, né? Forte. Isso. Aí eles foram me mostrando que a nossa missão aqui como humano é se conectar a isso. E a nossa missão de quem se conectou é de ajudar as outras pessoas a ir se conectando a esse desconectando do ego, aí explodindo o ego e abrindo esse mundo de contato com o mundo espiritual e com as energias mais sutis, né? Então, eu fui vendo assim que a visão do Freud não está errada, de pensar o ego da forma como ele pensa, que porque o ego fala justamente dessa divisão do sujeito, né? E é uma divisão lá daquele começo colorido, você divide, corta e forma o ego. Para formar o ego, tem um corte, né? Tem que haver uma cisão. Que é essa separação desse mundo perfeito de harmonia. E para o Freud é a mãe, né? O contato com a mãe, mas na verdade não é. É o contato com essa energia superior, da qual nós somos todos filhos, né? E a gente conecta disso. E por isso as inúmeras guerras, as inúmeras agressões que a gente tem nesse mundo nosso. E eles foram me mostrando assim, aqui, é mais conveniente a gente olhar como Jung olhava, e os arquétipos. E aí, nessa hora que eu fui acompanhando as histórias de cada um, primeiro foi a linhagem da minha mãe, depois a linhagem do meu pai, aí eu vi que é o arquétipo Yin e Yang. As várias situações, por exemplo, do velho que cuida da criança, a criança que tem um livro chamado Espelhos do Self, que fala muito isso, né, dos arquétipos de Jung, que são essas consciências coletivas, né, essa consciência coletiva que a gente perde o acesso a ela quanto mais vinculado ao ego, e que a individuação que o Jung propunha é justamente esse processo de você se conectar com a sua essência, que é essa essência divina, e deixar isso se manifestar aqui, né? É isso para a consciência, se conectar com o self, porque o ego, ele não se conecta com os outros arquétipos, mas o self, ele é um centro que conecta todos os arquétipos, inclusive o ego. O ego do Jung é também um arquétipo, né? Que vai ser integrado e vai ser gravitado nesse processo. E que quando você consegue fazer esse salto, é uma cura fantástica, né? É um estado de cura que a renovação talvez chamasse de cura interior. E que a gente tem que se conectar a esse eu mais profundo, né? Para a gente deixar isso vir. Será que seria o que as religiões orientais chamam de iluminação? A iluminação das religiões orientais, né? Quando você está em estado meditativo, que você consegue entrar naquele estado profundo, né? É um estado de conexão com esse eu superior. Tanto é que nesse momento você às vezes consegue ter insights sobre a sua vida, né? Você consegue se administrar melhor e é um processo de cura, né? A yoga talvez é um processo a renovação carismática chama de batismo no Espírito Santo, assim como algumas igrejas evangélicas também chamam. Isso, que é quando você está conectado com Deus. Basicamente é isso, né? Quando você se conecta com a sua fonte. Quando você esquece que você é um rio, mas que você lembra que você é nascente, que você é mar, né? Quando você se envolve nessa energia. Agora essa fala já não foi minha. Não, então agora eu já senti essa energia lá de cima, assim, vindo profundamente. Quando vem, a gente emociona. O corpo físico não consegue. Aí aquilo que eu citei lá, né? Quando eu entrava nesse mundo inferior do ego, do sofrimento da pessoa, eu chorava, mas eu chorava compulsivamente, como uma criança. O corpo físico chorava lá no ambiente. Das pessoas olharem para mim e eu ficar assustado. Assim, tudo isso numa experiência só que você fez com a ayahuasca. Todo esse conteúdo. Isso. É um conteúdo imenso, que para eu contar para o meu filho, eu fiquei mais de 3 horas contando tudo. E que se passou em 1 hora. Sim. Então, assim, para eu narrar ficou muito maior. Então eu imagino que seja por causa dessa sequência mesmo, e ainda ficou coisa sem contar. Porque a gente não consegue lembrar de tudo. Na hora que você vai contando, parece que vai surgindo outras coisas que ainda não foram baixadas e que vão sendo baixadas. Não foi processado ainda. Então, eu entrava nesse mundo e chorava, mas compulsivamente. E aí eu ia junto com alguém que estava me acompanhando, que eu imagino que esteja esse meu eu superior, até a pessoa, no fundinho da alma dela, onde tinha aquela janelinha de luz. E você precisa de ver a sincronicidade disso com as músicas que eles tocavam no ambiente. As músicas falavam... Eu começava a ver uma coisa, vinha uma música falando sobre isso. Uma pessoa entoava um canto falando sobre isso. Então estava todo mundo conectado naquela energia. Sim. Tanto é que
Ao final desse processo da minha cura, eu fui levar a pessoa, eu tinha uma outra pessoa comigo, e essa eu vi no final, que é a minha avó materna. A minha avó materna já desencarnada, desencarnou quando eu tinha 2 meses de idade. E ela entrou num processo de confusão mental no final da vida dela. E aí ela veio me falar, aqui dentro de você tem esse cantinho. Olha esse cantinho seguro. E aí ela me levou para essa conexão. Eu estou cuidando de você desde que você nasceu. Eu esperei você nascer, desencarnei, e eu tinha uma missão de te acompanhar, porque eu também vivi uma situação, e ela mostrou a situação que ela viveu no passado, que eu não consigo comprovar também. Porque, né? Mas você reconheceu ela porque ela se revelou? Você conhecia por fotografia? Eu conheço ela de foto, e ela é quase idêntica à minha mãe, sabe? Assim, e as duas chamam Maria de Lourdes. Então, assim, e eu estava pedindo muito, nesse momento, ela me levou para ver a dor da minha mãe, porque minha mãe está com muito receio da morte por causa do tratamento do câncer, né? Sim. Então eu pedi por isso. No começo da reunião, eu já tinha rezado para as minhas entidades para eu conseguir ajudar nisso. E aí, ela estava acompanhando nesse processo da minha mãe. E aí ela falou, tá vendo que tem um cantinho aqui dentro de você, que é um cantinho seguro? É aqui que você tem que se refugiar sempre. O ego é assustador e frio, mas essa janelinha... E aí, no final da reunião, o rapaz que estava presidindo a reunião falou assim, quem aqui viu a avó pela Greta? Então, a sincronicidade foi muito... Na hora que ele falou olhando para mim. Então, assim... e eu vi realmente a minha avó por uma janelinha que ela foi abrindo aquela janela e ampliando muito o campo, né, para eu conectar com essas coisas. E aí, a cada pessoa que eu ia, ela mostrava da minha família, ela mostrava lá esse lugarzinho do medo e da superação, onde que era a fonte da superação daquela dificuldade.